Portanto, a presença dos seus vereadores em representação do Sr. Presidente da Câmara de Vila Franca, portanto, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, portanto, órgãos de comunicação social, todos os presentes e, acima de tudo, os tertulianos, na medida em que esta festa, esta iniciativa é precisamente para a primeira-feira das tertúlias. Vou dar início ao colóquio que faz parte integrante, portanto, deste evento, sob o título O Movimento Tertuliano. Para tal, portanto, convidamos a Associação das Tertúlias, convidou o Sr. Luciano Sanches Hernández, que é o Presidente da Associação das Penhas Taurinas de Salamanca, o Sr. Luís Capucha como moderador, o Sr. Vítor Escudero e o Sr. David Santos, portanto, como grandes conhecedores, portanto, deste tema. Não me alongo mais em palavras, porque eu também sou parte de palavras, e, entretanto, vou dar início então ao colóquio, passando a palavra ao Sr. Luís Capucha, que será o moderador deste maravilhoso colóquio. Mais uma vez, boa tarde e muito obrigado a todos. Boa tarde, Sr. Presidente da Direção da Associação das Tertúlias de Vila Franca de Xira, meu caro amigo Nelson Lima. Queria cumprimentar os colegas da mesa, Luciano Sanches Hernández, meu responsável, coordenador das Penhas Taurinas, nós cá diríamos Tertúlias Taurinas de Salamanca. O nosso amigo Vítor Escudero, que dispensa apresentações, é um produto, não, é mais do que isso, é um produto da festa de touros em Portugal, e é um grande especialista em qualquer matéria, daqueles especialistas em praticamente todas as matérias de forma geral, e para além disso, fora do mundo dos touros, é também uma figura com preponderância noutros domínios, alguns que têm a ver com a aula, e que o têm relacionado muito com a Espanha, desde logo. É medalhado por ela na Espanha, mais que uma ocasião, que chega a amiga da Casa Real Espanhola, entonces, que tiene un problemita con los catalanes, pero eso lo lleva bem. E depois o nosso amigo David Silva, que se apresenta como estudioso dos assuntos taurinos, que é um grande responsabilidade, é um título de grande responsabilidade, mas como todos sabemos, é de facto um estudioso não apenas dos assuntos taurinos, mas no fundo ele gosta de conhecer as pessoas, gosta de conhecer as comunidades da nossa terra, e tem dado grandes contributos, às vezes invisíveis, para muitas das coisas que se têm feito e feitas em Vila Franca. Eu sou totalmente um cuidador do trabalho dele e queria saudar esta presença com ele. Não é a primeira vez que estou com um vácuo, mas eu vou moderar ele a falar, é a primeira, portanto queria saudar essa presença. Queria também, naturalmente, cumprimentar os senhores vereadores, o vice-presidente da Câmara, os vereadores Félix, que estão em representação da Câmara Municipal, e o Presidente da Junta de Freguesia em representação da Junta de Freguesia. Queria ainda dar os parabéns, se é que eu tenho condições de fazer, porque eu sou parte, mas enfim, cumprimentar e saudar vivamente a iniciativa da responsabilidade da Associação das Tertúlias Tauromáquicas do Conselho de Vila Franca de Xira, com o apoio da Câmara Municipal. Julgo que, ao fim de muitos anos de termos deixado passar a Semana da Cultura Tauromáquica para enfim, o Estatuto de mero aquecimento do colete encarnado, esta experiência pode vir a provar que tem lugar, efetivamente, em Vila Franca, uma Semana de Cultura Tauromáquica, ainda antes da temporada taurina de Vila Franca de Xira, e depois, então, durante a preparação, o arranque do colete encarnado, uma outra semana, também envolverá com certeza as tertúlias, porque em Vila Franca não creio que se possa fazer nada sem as tertúlias, mas então combinar as duas coisas, e acho que esta feira, desse ponto de vista, marca já um ponto
eu espero que tenha um grande impacto futuro. Não me compete a mim intervir, mas gostava de dizer, só pontuar dois ou três tópicos a respeito da importância das tertúlias ou das penhas taurinas. Em primeiro lugar, nós, porque eu também faço parte, somos os fiéis depositários dos artefactos da cultura tauromáquica. Portanto, quem pensar em reconstruir a história da tauromaquia e também, de algum modo, abordar a sua estrutura simbólica, não pode dispensar o trabalho, o esforço e o investimento enorme que as estruturas tauromáquicas fizeram para que haja material que permita, efetivamente, aceder a elementos para compreender a cultura tauromáquica a partir daquilo que é esse espólio que foi sendo acumulado e tratado por parte das estruturas. Por outro lado, as estruturas, não sei se é entendido, em primeiro lugar há dito que tampouco sei se vai entender dessa maneira, pero lo que ha dicho é que, en primer lugar, las peñas taurinas son los fieles depositarios y son los que han ido construyendo un expolio de materiales y de símbolos taurinos que son incontestablemente grande parte de lo que hay que preservar y desarrollar para pasar a las generaciones futuras en cuanto símbolos de nuestra cultura. Em segundo lugar, nós somos a expressão talvez mais genuína da afición. En primer lugar, porque las tertulias tauromáquicas no son la expresión más genuina de la cultura tauromáquica, de lo que es la afición. Seguramente os toureiros são aficionados, seguramente os empresários são aficionados, os ganadeiros são muitíssimo aficionados, muitos deles continuam a produzir milagres de alquimia genética, produzindo o touro com sacrifício pessoal e apenas, principalmente por afição, os forcados, os críticos, enfim, há muita gente aficionada, mas aquilo que distingue os tertulianos de todos os outros é que nós somos aficionados que pagam por ser, enquanto que todos os outros têm uma retribuição pelo seu trabalho, que é justa. Já dizia Belmonte, não se discute o dinheiro dos toureiros, mas a verdade é que nós somos o sustentar das festas de touros e, por outro lado, somos o sustentáculo material, mas somos também, de certa maneira, o sustentáculo cultural. Com certeza, adivinho, o Vítor José vai falar nisso, ele traz aqui um dicionário da história de Lisboa e, portanto, deve dizer o que quer dizer tertúlia. E tertúlia quer dizer convívio, quer dizer debate, quer dizer troca sistemática de opiniões, mas também pode querer dizer convívio, pode querer dizer festa, celebração, e neste campo a tauromaquia desenvolveu este sistema de relações e de organização entre os aficionados, que em Vila Franca deu uma expressão fortíssima. Fomos talvez a primeira terra do país que começou a chamar de uma forma sistemática tertúlias. Há agrupamentos de vizinhos que se juntam para conviver, para celebrar e comungar de um sentimento de identidade comum. Enfim, há outras quantidades, por exemplo, a tertúlia tauromáquica restaurada e outras que já usavam esse termo, mas aqui em Vila Franca de facto não ganhou uma expressão, portanto se foi expandido para o resto do país e que é de uma enorme importância. Portanto, eu acho que esta minha introdução, talvez um bocadinho longa,
serve principalmente para situar a importância deste debate, de fazer este debate acerca do movimento tertuliano e da sua importância para a festa de touros faz sentido. E, portanto, temos aqui colocadas três questões. Teremos três questões colocadas, que são hoje, por hoje, las peñas e tertúlias taurinas, o que são hoje, que é hoje esta realidade, lo que puede hacer, lo que pueden hacer las tertulias y las peñas, los clubes y las entidades representativas de los aficionados, que podemos hacer por la fiesta, y por último, qué dificultades tenemos para cumplir cabalmente esse papel. Isto é, que dificuldades temos para cumprir esse papel. Porque o que eu sinto, como presidente da Associação de Tertúlios Tauromáquicos de Portugal, é que nem sempre os profissionais olham para nós com os melhores olhos. Nem sempre os estamentos profissionais da fiesta nos miran de buena maneira. A vezes tienen una mirada así de maleza, porque tal vez no les convenga tener ese vestidos que deberían solo pagar sin hablar, pero organizados y exigiendo son un poquito más complicados. Es así en Portugal y en Salamanca. ¿Qué pueden decir? Sí. Buenas tardes. En primer lugar, quiero pedirles disculpas porque yo no entiendo el portugués, entiendo muy poquito. Yo sé que todos ustedes nos entienden mejor, hacen más esfuerzos por entendernos, que hablan lógicamente en castellano, porque la única frase que conozco es encuentro obligado, me reitero, obligado. Muchas gracias a Vilafranca de Sina, Nelson, muchas gracias. Estamos encantados. Yo ya tenía referencias de este lugar, como pues creo que la ciudad más importante taurinamente hablando de Portugal. Como sabéis, Salamanca siempre ha estado muy vinculada a Vilafranca de Sina a través de la tauromaquia.
agradezco muchísimo esta invitación y poder hablar de las peñas taurinas, que sería la segunda vertiente de este coloquio. ¿Qué se puede hacer? ¿Para qué sirven? Sirven tanto como para que la fiesta de los toros exista. Sin toro no existiría, sin torero no existiría, sin aficionados tampoco existiría. Y las peñas taurinas somos los representantes de los aficionados. Estamos viviendo, por lo menos en España, momentos muy críticos. Somos ahora casi la base los que lo estamos manteniendo, los aficionados. Pero los aficionados de toda la vida, no el gran público que acude una vez porque hay corrida en la maestranza, hay corrida en las ventas, que va a ver un espectáculo como que el otro. No. La base está en el aficionado. Si al aficionado no se lo cuida y el aficionado se aburre de esto, entonces sí que ya definitivamente la fiesta desaparece. Por eso es tan importante lo que estáis haciendo en este momento en Vilafranca de Fina. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo. Hablo de Salamanca, que hay 20 peñas taurinas, 20 peñas importantes. El mantener, el fomentar, el hacer todo tipo de actos que animen a la gente y el enseñar la fiesta. No, la fiesta no solo está en la plaza de toros, la fiesta está en todo esto, por ejemplo en lo de hoy. Entonces creo que las tertulias como las llamáis aquí, y las peñas como las llamamos en España, en este caso en Salamanca en concreto, no creo que sean solo necesarias, son imprescindibles. O sea, que yo os animo y os agradezco mucho lo que en este momento está formando la reflexión. Os animo a que sigáis perseverando igual que nosotros lo vamos a hacer en sábado. Muchas gracias, don Luciano. Voy a pasar a palavra ao nosso amigo Vítor Chaveiro. Então, muito obrigado a todos. Em primeiro lugar, permitam-me que agradeça à Associação das Tertúlias Taumáquicas de Vilafranca este convite para estar aqui. Saúde a mesa, saúde as autoridades que aqui estão e que eu gostava de sublinhar que é uma saudação que eu acho que não deve de ser em vão, deve de ser uma saudação. Já está a olhar para mim, porque já me conhece, eu sou um bocadinho sempre áspero e bruto a dizer as coisas, mas saudar as autarquias, o poder autárquico, ao fim e ao cabo, os que são mandatados para exercer a cidadania em nome dos cidadãos e dos fregueses, é sempre bom porque é comprometê-los. E a vossa presença hoje aqui é já um comprometimento com esta realidade e por isso eu quero sublinhar esta saudação, que é também uma saudação de agradecimento, ainda que não me caiba a mim agradecer porque não sou organizador. Mas saúde com muita satisfação e é isso que é importante dizer. As três perguntas que o Luís Capucha deixou são perguntas que eu penso que estão muito focadas no que é o presente. Luciano, me vas a perdonar, pero voy a hablar en portugués porque la mayoría son de aquí y hay que respetarlos y por eso perdonad, pero tengo que hablar en portugués. Fazer a pergunta do que é hoje é a realidade das tertúlias e o que é que elas poderão ajudar a um futuro de maior e melhor qualidade, neste caso para aficionados e para a própria qualidade da festa taumáquica. Quais as dificuldades que se põem às tertúlias, eu penso que obriga a uma pequena reflexão. E uma reflexão que é, ao fim e ao cabo, uma análise sucinta, muito sucinta, tanto quanto possível, do que cabe num bloco destes, do que é a história da tertúlia. De facto, eu trouxe este livro porque em 1994, quando é publicado este dicionário da história de Lisboa, este vosso amigo aqui presente é o autor de uma entrada, isto em 1994, uma entrada que é Tertúlias e Clubes Taumáquicos, onde me foi dado
divagar por uma realidade e por umas vivências que era a das tertúlias, dos clubes, dos grupos tauromáquicos, do que até 1994 foram na cidade de Lisboa. E a verdade é que tudo o que eu escrevi aqui, eu não vos vou sequer fazer uma citação, porque não se enquadra, não é minimamente adaptável à realidade e às vivências das tertúlias dos clubes de Vila Franca de Xira. Como a realidade de Vila Franca de Xira é profundamente diferente e distinta daquela que é as tertúlias e as muitas agrupações, muitas penhas de toda a Espanha e, mormente, porque não dizê-lo, de uma determinada região do sul de França, em que a tauromaquia é profundamente ligada às vivências dessas regiões. Eu penso que centrar também o discurso só nas tertúlias tauromáquicas, taurinas, e eu aqui acho que a associação foi muito feliz quando se autoproclamou a Associação das Tertúlias Tauromáquicas, porque há sempre um engano quase semântico do que é tauromaquia e do que é taurinismo ou taurino. Taurino é referente ao touro, tauromáquico é referente ao fenómeno em que o touro é a figura central. E, portanto, este fenómeno do associativismo tauromáquico está na esfera do universo do que é o fenómeno e não do que é o touro, ainda que não existe o fenómeno se não existir a figura central que é o touro. Aqui, no caso concreto de Vila Franca, refletido no que é hoje esta realidade, é uma realidade tão forte, tão presente, tão esmagadoramente associada a um imaginário de representatividade cívica, social, cultural, económica, que hoje estamos a celebrar esta primeira feira das tertúlias. Portanto, isto se calhar poderia ser o fim, poderia ser a meta, mas não. Eu acho é que deve de ser exatamente o princípio. Deve de ser, se quiserem, um princípio de um renascimento, de um repensar aquilo que é verdadeiramente importante. À Praça de Touros, ao Tauródromo, importa ter touros e artistas. E interessa ter público. E é aí que a tertúlia tem um papel preponderante. Não há público qualificado. A praça está cheia, mas se a Praça de Touros estiver cheia de tipos que não saibam ver um touro e os sítios do touro, se não houver uma pessoa sentada nas bancadas que saiba onde é que o cavaleiro tem que pôr o cavalo, tirar o cavalo e de onde é que tem que citar o touro. Se continuarmos a assistir a bandalheiros que dão tremendas milhares de tapadas no touro e que descentram o touro, e se assistirmos a uma praça cheia, mas em que os matadores de touros, os novilheiros, não façam aquilo que têm que fazer, que é emocionar esse mesmo público, nós vamos deixar de ter as praças cheias. Ou poderemos continuar a ter as praças cheias, mas não temos praças cheias com aquilo que é importante, que é a exigência do público. E o público, para ser exigente, tem que saber o que é bom e o que é mau. Desde logo, a tertúlia tem que ser uma escola de formação. E não há nada melhor do que educar em casa. Sempre foi isto que me ensinaram. A nossa geração já foi toda à escola, mas os pais e os avós continuaram a ter, e ainda hoje têm um aspecto preponderante da formação. E as tertúlias, que são, neste caso, um prolongamento da família, um prolongamento da fratria, um prolongamento daquele mundo nuclear
de acreditar nos mais velhos, naqueles que têm cabelos brancos, pelo exemplo, pela sabedoria do conhecimento acumulado, é efetivamente feito na tertúlia. A tertúlia terá que ser sempre escola, mas depois também é local, como dizia o Luís, e o Luís é sociólogo, eu não sou de sociologia, mas sou da história dos factos sociais. A tertúlia, para lá deste tertúlia, agora lembro-me de tertúlia, é um substantivo feminino. Como substantivo feminino, estamos a evocar algo que é telúrico, tertúlia, uterino. Estamos a evocar algo que é telúrico. Curiosamente, as tertúlias são, como dizia o Luís, espaços de festa, de celebração, de encontro, de partilha, mas eu também quero acrescentar uma coisa, é que também são espaços de desregramento. Porquê? Porque enquanto escola, porque há o prolongamento da família, a tertúlia tem um papel preponderante, mas a tertúlia tem outro papel ainda, que é o de, por exemplo, os homens saírem de casa para irem discutir entre si, de forma fraterna, aquilo que lhes interessa, que é o fenómeno tauromáquico. Mas o que é que acontece em muitas tertúlias em Vila Franca? É que o discutem, como dizia o grande Ramalho, discutem à volta da grande mesa. E a grande mesa é o comer e o beber bem. E os homens aí vão demonstrar outra realidade. É que em casa são capazes de não fazer nada na cozinha. São capazes de deixar a mulher fazer tudo. Mas nas tertúlias têm prazer, têm honra, têm orgulho, crescem ao castigo, ao lado dos amigos, dos seus compatriotas, porque há aqui quase que um nacionalismo, há aqui quase que um bairrismo de, na tertúlia, saber que o meu bacalhau, a minha caldeirada é melhor do que a tua, então para a semana faço eu, e a dobrada. Portanto, há aqui coisas que têm que ser, se quiserem, não é analisadas, porque isto já está, eu não estou a dizer nenhuma novidade, todos vocês estão a vivenciar isto. Não estou aqui a descobrir a pólvora nem a roda. Agora, há outro aspecto fundamental entre o que é a escola, a educação dos mais jovens. Eu lembro-me, daqui a muitos anos, se calhar há mais de 20 ou 30, vir aqui a Vila Franca a uma tertúlia que me acolhia, em que havia pais e filhos. Não sei se está aqui alguém. Era a Alzíria. A tertúlia Alzíria era feita de uma componente, que era uma componente de prolongamento de cordão umbilical do que era a expressão de aficionados à festa tauromáquica, mas com um objetivo quase iniciático. O pai, a partir de uma determinada altura, levava o filho. E o filho acompanhava o pai e acompanhava os pais dos outros e os filhos dos outros. Era uma frataria que, curiosamente, era feita em blocos familiares. Por exemplo, eu lembro-me de uma tertúlia onde muitas vezes fui convidado para grandes almoçaradas e grandes jantaradas, em que só se falava de toureiro a pé. E quando alguém tentava falar de cavalos, de cavaleiros, isso não é connosco, deixa lá isso para o outro. Portanto, há estas peculiaridades, há estas expressividades, há estas circunstâncias que fazem com que o fenómeno tauromáquico seja vivido aqui em Vila Franca de forma muito diferente daquilo que é a expressão das tertúlias, dos grupos, no que vai daquilo que é o conhecimento da Espanha e das tertúlias em Espanha, em França e aqui em Portugal. A realidade das tertúlias de Viana do Castelo, onde agora é proibido o Rio das Torres na Praça de Torres, nunca poderá ser a vivência de uma liberdade
que a afição taumáquica aqui em Vila Franca goza e vive, inclusivamente com o beneplácito e o apoio das autoridades. Quando eu dizia há bocado que as tertúlias também é desregramento, é um desregramento que se calhar não é um desregramento saudável, porque é levar para a tertúlia o ambiente familiar sem ser a família. É também um espaço de encontro, um espaço de reunião, um espaço de celebração, mas sobretudo um espaço de evasão. Os aficionados aqui em Vila Franca têm, como em todo o lado hoje em dia, têm internet, têm televisão, têm estes aparelhos que têm tudo aqui, a gente vê os mails, as mensagens, o WhatsApp, o Messenger. Portanto, houve tempos em que esta realidade também era a do encontro para saber novidades. Eu lembro-me de vir a Vila Franca e estarmos ansiosos a almoçar para ouvir as novidades que o velho João trazia de uma chamada telefónica da Praça Tal de Espanha, quando o Vítor Mendes andava a correr aquilo que é a Piel de Douro ibérica. Hoje em dia, esta festa, esta reunião, este encontro, este convívio, é também um desregramento, porque é a possibilidade de desconectar exatamente destas realidades. A tertúlia aproxima. Hoje em dia, as pessoas criticam. Vamos almoçar em família, então os netos, os sobrinhos e até os avós já agarrados ao telemóvel. A tertúlia não, a malta vai à tertúlia, quer comer, quer beber, quer discutir taumaquia e esquece que existem estes aparelhões. Portanto, até nisto há um desregramento, há uma quebra com o que é normal. O que é que as tertúlias podem fazer? A tertúlia tem que ser sempre, eu já ouvi isso aqui há pouco tempo em Alhandra, está aqui o senhor vereador a dizer que sim, quando o vereador diz que sim, a gente confia, é sinal que não estou a mentir. Eu em Alhandra disse que as tertúlias eram sinónimo de solidariedade, de fraterias. Eu não estou a dizer solidariedade e frateria, estou a dizer solidariedade e frateria, porque eu não acredito que existe uma verdade. Existem verdades. Eu já não sou do tempo do dogma. Portanto, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento leva a verdades, leva-nos a realidades, fraterias, solidariedades. A amizade. A amizade aqui um misto de cumplicidades. Esta cumplicidade das tertúlias e deste bairrismo dá expressão a uma coisa que aqui em Vila Franca ainda é possível e que em Lisboa já não é possível, que é a vizinhança. E aqui isto é importante para as juntas de freguesia, não só a Vila Franca, mas aqui porque estamos em Vila Franca. A tertúlia pode ser, não me levem a mal aqueles que já têm cabelos brancos como eu, que já têm cães, mas a tertúlia pode e deve ser centros de dia. Centros de dia para uma população envelhecida. Mas com uma característica, é que vai ter a malta toda interessada e a falar entre si e não vai ser um centro de dia de malta sem motivação para lá estar. Mas à vizinhança, à freguesia, está associada a algo que é a proximidade. E isto também é prevenção cívica. A malta, numa tertúlia, pode e deve ser fraternalmente apoio um do outro. E quando se chega a uma tertúlia e fala-se depois e há denominadores comuns, há proximidade. Há mais do que proximidade. Há uma empatia. Eu aqui com o Luís, podemos estar politicamente opostos, mas temos um denominador comum, que é a festa de touros, que é a taumaquia. Eu sei que se um dia precisar de qualquer coisa, o Luís apoia-me e eu apoiarei o Luís. E isso é o que fomenta a tertúlia. E isso é cidadania.
isso é expressão viva daquilo que é o mais importante nos dias que correm, porque são tempos duros e difíceis, são tempos de afastamento, são tempos de ausência, são tempos de esvaziamento de emoções. E a tertúlia é isso mesmo, é uma escola também de emoções, como a festa de touros. Ao fim e ao cabo, a emoção que nós sentimos na arena deve ser prolongada depois no espaço de convívio, de debate, num debate que, ao fim e ao cabo, é um debate em que se pode discutir pormenores, mas em que todos podem estar no mesmo espírito. Cidadania e responsabilidade cívica. E aí sim, respondendo às dificuldades. Se calhar as dificuldades não estão em Vila Franca de Xira. O grupo Tauromáquico Setor 1, de que eu fui membro ativo, atuante, esforçado, empenhado durante 32 anos e do qual fui presidente, fechou as portas, porque quando não tinha dinheiro para pagar o aumento da renda na rua 1º de Dezembro, numa sede que muitos de vós recordarão, quando já não tinha dinheiro para pagar, nem a entidade, nem a junta de freguesia, nem ninguém apoiou o grupo Tauromáquico Setor 1, e o grupo Tauromáquico Setor 1 fechou a porta. Aqui vocês têm uma realidade diferente. É que poderão ter outras dificuldades, mas aqui vocês têm, e termino com isto, têm o apoio destes três senhores, destas entidades que estes senhores representam e que hoje nos permite, com grandeza, com liberdade, com a vontade de estarem em casa nas ruas de Vila Franca, que de facto é a vossa casa e também é a minha casa. Eu estou casado em Vila Franca de Xira e tenho os meus sogros em Vila Franca de Xira. Foi aqui que ontem vim comer um cozinho na casa da sogra. A verdade é que não te convidei. Aquilo é sempre tudo ratadinho. E eu como muito. Mas é esta liberdade que eu acho que não é dificuldade. A dificuldade está em as tertúlias e esta muito meritória Associação das Tertúlias Tauromáquicas de Vila Franca terem neste acontecimento um arranque, um recomeço, um renascimento para fazer da Semana da Cultura Tauromáquica algo ainda mais e melhor e que continue a defender a festa e a tauromaquia numa terra que de facto nunca poderá ser desvinculada desta verdadeira cultura que é do Douro, é do campo e que é algo que está dentro de nós. Muito obrigado. Obrigado, Vítor. Eu vou passar a palavra ao David, mas como eu sei que ele é muito versátil, que é muito inteligente, vou fazer uma maldade, que é colocar mais um assunto que emergiu aqui claramente e que não sei se eu vinha preparado para falar sobre isso, não, mas com certeza ele conseguirá dizer alguma coisa. Gasto desemparado. Sim, com certeza. Que é o seguinte, houve aqui uma distinção, foi uma pequena nuance, mas existiu entre tertúlios e clubes. Alguns clubes também têm o nome de tertúlios, mas a realidade é que as tertúlias, tal como elas existem em Vila Franca, as tertúlias permanentes, desenhos, sem grandes responsabilidades, simplicidades, em que dependem essencialmente dos seus membros, que são uma fratria, são uma família mais ou menos alargada. Os clubes não, geralmente têm outras responsabilidades, são as tertúlias mais organizadas, querem ter um papel interventivo na festa, etc, etc. E foi também introduzido usando esta problemática, há 11 anos, fez uma distinção aqui entre o grande público, que vai aos touros ocasionalmente, ou até com alguma frequência, mas não são provavelmente os aficionados, conhecedores, que depois fazem a diferença, às vezes até na maneira como levam a que os outros se comportem na praça, portanto, o grande público, os aficionados, que bebem de uma cultura e de um conjunto de conhecimentos que se adquirem também nos clubes, nas panhas e nas algumas tertúlias, e depois uma terceira categoria que são os grupos de vizinhos, que são estas tertúlias vilafranquenses, que ainda por cima podem ser, para além de espaços de partilha e de manifestação de uma identidade coletiva, podem, como eu dizer, prestadores de serviços, quer sociais, quer económicos, se forem, por exemplo, utilizados
do ponto de vista do potencial do seu património, do ponto de vista museológico, turístico, etc. Não sei se queres também abordar, dizer qualquer coisa sobre isto, para que já tens preparado, mas eu acho que tu estás em condições para dizer isto como estudioso. Bem, eu começo por dizer que acabei de ser lixado. Bem, primeiro que nada, agradecer o convite e agradecer o facto de, ainda por cima, me deixarem aqui para o fim desta leva, que por um lado, sim, a primeira leva, mas de qualquer maneira me poupa de dizer, se calhar, algumas coisas que são relativamente padrão e que poderíamos todos dizer sobre o âmbito das tertúlias. A outra é que, de repente, já houve muita coisa que foi dita e, portanto, já me corto. Primeiro que nada, explicar que eu aqui não passo no almoço de estoques tanto. E, portanto, apesar deste estudioso dos assuntos históricos, aquilo que eu gosto mesmo é de contar histórias. É por isso que às vezes eu digo que sou historiador e não historiador. Portanto, gosto de contar histórias. E a realidade de Vila Franca, ou a realidade das tertúlias, acaba por ser muito distinta de todos os outros sítios. Bem, para já existem tertúlias, eu que sou um latinista, gosto sempre de lembrar que as tertúlias começaram por ser uma espécie de clubes literários, portanto, onde se discutiam as obras de Tertuliano, portanto, que era um escritor, hoje diríamos muito chato, mas que teve grande fama na época do Império Romano. Daí derivou, quase com tantas palavras, para outros conceitos e derivou também para as tertúlias gastronómicas, literárias. E neste contexto que vive e que bebe da Lesíria, que bebe do campo e que bebe do elemento touro, as tertúlias só poderiam ser, ou na sua grande maioria, ser taurinas numa primeira fase, em torno do animal, e depois, posteriormente, tauromáquicas em torno daquilo que é a realidade da luta da festa. Mas, acima de tudo, a história das tertúlias é, sobretudo, a história da afición. Permitam-me aqui, talvez, começar por aqui. No dia em que não houver aficionados, não vai haver tertúlias, nem vai haver festa. E desde que houve aficionados, desde que houve esta paixão quase mítica e racional em torno deste animal fabuloso que nos fascina, que é o touro, houve, de alguma maneira, houve sempre tertúlia, porque houve diversidade de pontos de vista, porque houve conceitos diversos, e as tertúlias são também este espaço de diversidade, de diferença de opinião sobre as mais variadas coisas. Mesmo quando se agregam as pessoas em torno de um determinado espaço, porque têm uma determinada paixão específica. O touro é pé, o touro é cavalo, ou seja. Mas as tertúlias são isto mesmo, são espaços de aficionados que têm pontos de vista diversificados, mas que decidem falar e conviver em torno disto. E quando falam à charla, a tertúlia, portanto, mais do que os espaços físicos, eu sou daqueles que diz que acha profundamente que a realidade das 60 tertúlias de Vila Franca, se fôssemos a pensar, se calhar pode ser desmultiplicada e seremos larguíssimas centenas. Porque há tertúlia em muitos outros espaços que são esporádicos, que não são calculados enquanto espaços quase associativos. É verdade que a realidade de Vila Franca de Xirac acabou por tornar a tertúlia quase naquilo que eram, para aqueles que são mais velhos, noutros contextos, as casas da malta, onde todas as pessoas são agregadas pelo mesmo objetivo, pela mesma visão, mas depois têm esta capacidade de discutir tudo livremente. Este serviço público, as tertúlias prestam este serviço público, esta liturgia, que é aquilo que significa serviço público. E nessa medida, não são espaços físicos. Os espaços físicos são uma segunda etapa. Tal como quando se escreve a história, a primeira história é oral e depois passa para escrito, porque se tem medo que se perca a memória. As tertúlias são, primeiro que nada, espaços de discussão, de
convívio, de festa, como dizia aqui o Vítor e dizia o Luís. E nessa medida, a construção ou a necessidade de um espaço físico próprio, quase um berço de onde todos eles emanam, acaba por ser uma consequência quando já há uma segunda e terceira geração. Reparem que, por exemplo, uma realidade interessante aqui de Vila Franca é que havia tertúlias que hoje são quase genealógicas, porque tiveram os avós, têm os pais, têm os filhos, e outras que inclusivamente apareceram na sequência dos filhos já serem aficionados e criaram a sua própria tertúlia com os amigos. Porque os seus pontos de vista já são diferentes da geração anterior, mas a paixão taurina continua a ser igual, ou a diferente, mas igual no sentido da grandiosidade. Fazer aqui uma breve nota histórica, senão não poderia ser eu. Antes do grande boom das tertúlias enquanto espaços físicos, que começam a partir dos anos 60, os primeiros espaços são sobretudo os espaços de convívio. São os cafés, são os restaurantes, são ir aos Toiros, Vila Franca, a Lisboa, onde quer que seja, e depois vir comer ao Bambi, ou vir comer agora há vários sítios, porque Vila Franca tinha este espaço onde era possível, às vezes à volta de um café. Sabem que uma das coisas que eu me recordo profundamente da minha infância mais tenra é das grandes discussões, às vezes da grande batatada, porque às vezes a discussão tomava proporções excessivas no café do meu tio. O café do meu tio era o Avelino do Café Central, e na mais tenra infância, o café fechou, era eu pequeno ainda, havia todo um conjunto de discussões em que aquilo era quase uma associação das tertúlias, porque estavam gente de várias perspectivas, mas juntava-se ali tudo. Juntavam-se os ganadeiros, juntavam-se o puro aficionado, que até podia ser analfabeto de letras, mas profundo conhecedor do touro, e ali havia de tudo. E, portanto, os primeiros espaços de tertúlia não são físicos, são estes. Os espaços físicos que se conhecem, a primeira tertúlia física, com espaço físico, mas sem nome, curiosamente, e que não se designava como tertúlia, mas como penha, curiosamente à maneira espanhola, aparece quase como, eles têm um ato fundacional, mas eles seriam anteriores, e começa por três homens em Vila Franca, 3 de setembro de 1893. Um é o Henrique Leão de Mota Cabral, que era um homem da Zambuja, mas com profunda vivência taurina nesta terra. O outro era o Joaquim Pedro Monteiro, que hoje tem uma rua, praticamente não sabemos quem ele era, mas foi um dos responsáveis e fundadores da primeira empresa tauromáquica do Campo Pequeno. E o outro foi o Domingos Poeira. O Domingos Poeira então é uma figura ainda mais conhecida, porque nesta altura ele já era muito velho, e que foi de facto o primeiro espada vilafranquense, no tempo em que não havia propriamente ainda matadores de touros. E estes três homens, este triângulo, não maçónico, mas este triângulo em torno da festa dos touros, levou a que se encarregassem estes homens, logo no século XIX, numa espécie de tertúlia, à volta de 40 a 50 pessoas, que eram do círculo familiar, que queriam discutir, queriam perceber, que já começavam a ouvir de fora questões muito problemáticas do dentro da festa, que o touro e a festa estavam a mudar. De fora da festa, os primeiros movimentos das defesas dos animais. Isto não é uma história nova, estas coisas dos antitaurinos, é uma história muito velha. Vão lá ver as revistas taurinas dos anos 10 e dos anos 20, do século XX, e já veem problemáticas. 1400 e qualquer coisa. Isto é uma história velha. De tempos a tempos é cíclico e volta. Portanto, não é aqui muito problemático. E então eles queriam discutir isto sobretudo. Depois esta tertúlia, vai
vais aparecendo, mas a aficion não desaparece. O que desaparece é a tertúlia enquanto espaço físico, porque senão as tertúlias e a aficion não tinha chegado até aos dias de hoje. Portanto, continuamos pelo ritmo dos cafés, depois aparece o grupo Tom de Rosa nos anos 20, que é um grupo que é ao mesmo tempo aficionado, mas até é recreativo, porque organiza bailes e outras coisas interessantes, até ao grande boom das tertúlias dos anos 60, da qual todos os que estamos aqui somos filhos. E somos filhos porquê? Somos filhos porque é um momento, tal como na história se passa da oralidade à escrita, somos filhos na medida em que há uma necessidade de não perdermos aquilo que é efêmero, não perdermos a memória. É verdade que nós já não conseguimos, não temos propriamente, hoje já temos outras modernices, como dizia aqui o Vítor, temos outras coisas mais modernas, mas a verdade é que nós não temos, não podemos visualizar a corrida dos touros de morte de 1927 nesta praça. No entanto, podemos ver aquilo que era o mais aproximado ao Instagram da época, um quadro lá ao fundo, em que tem todas as variáveis, todos os momentos, todos os instantâneos daquela grande festa que marcou Vila Franca de Xira durante várias décadas, ao ponto depois em 77 voltarmos a ter necessidade de reviver, de reavivar a memória daquilo que era a festa e a festa dos touros de morte. Nessa medida, as tertúlias passam a congregar, a colecionar, a juntar às suas paredes tudo aquilo que são as memórias anteriores e contemporâneas da festa de touros. Mas digo-vos que isso não é o mais importante. Isso é importante na medida em que as tertúlias possam ser vistas também como espaços pedagógicos, como dizia aqui o Vítor, de aprendizagem, mas também como espaços museológicos vivos. Nós não sabemos o que é que vai acontecer em termos de, os senhores autarcas, não sabemos o que é que vai acontecer se algum dia vai haver um museu da tauromaquia ou um museu das tauromaquias, como já ouvi dizer. Mas a verdade é que o facto de, mesmo que haja um museu, todo fantástico, como o novo Museu dos Postos, como eu costumo dizer, que reflita a história, a memória, as tertúlias são quase postos avançados, porque é nas paredes das tertúlias, mas mais importante, na memória das pessoas e das próprias pessoas, que está a maior realidade histórica da vivência e da aficião. Não é no museu, que normalmente o museu tem coisas estáticas e que estão mortas. Mas as tertúlias têm coisas que são da memória, mas que estão vivas, porque os que lá estão se juntam em torno da boa mesa e da boa bebida, também para falar sobre todos, também para discutir, também para terem pontos de vista diferenciados. E, portanto, as tertúlias, sendo este espaço pedagógico diferente, mas que também é um espaço museológico vivo, porque tem que continuar a ter a vivência, qualquer tertúlia é a melhor. Qualquer tertúlia considera que o seu espólio, as suas pessoas, a sua opinião, são as melhores. E acho que fazem muito bem. E depois elas vão apurar-se ou especificar-se consoante aquilo que são as suas vivências. Acho que são mais gastronómicas, algumas até são quase às vezes autênticos restaurantes, mas ainda assim não deixam de falar dos dois. Há outras que são museus. E também é importante que elas mesmo assim não desapareçam. É verdade que muitas vezes só abrem no Colete Encarnado e no Feira de Outubro, às vezes para mostrar os quadros que estão pendurados na parede e para tirar o cheiro a mofo. Mas também é importante, porque muitas vezes, se não fossem a teimosia das pessoas manterem essas memórias, hoje poderíamos andar todos aqui muito preocupados com os espólios museológicos para virmos a fazer um museu da tauromaquia ou qualquer outra iniciativa. E nada disso existiria. Porque não há coisa mais efêmera que um flyer de corrida, um panfleto de corrida. E por isso, às vezes, pagam-se. Sabem que é interessante. Porque é um detalhe de colecionadores.
Se encontrarem um cartaz de corrida de seda, que são sempre os melhores, em Lisboa, no Antiquário, até podem comprá-lo por 10 euros. Mas se o comprarem numa zona onde a festa é paixão, garanto-vos que não pagam por 10 euros. Pagam por 100, pagam por 200 e pagam para terem na vossa tertúlia aquilo que a outra não tem. Porque vocês conseguiram resgatar mais um pedaço da vossa história. E portanto, estas tertúlias museu também são importantes. E depois dentro do museu há as tertúlias que são quase galerias, porque são expositivas, porque têm um caráter estético na maneira como se organizam. E isto estamos só a falar de espaços físicos. Outras são esporádicas, outras continuarão a não ter espaço físico e continuarão a ser os jovens que na madrugada de colete encarnado se juntam num café qualquer, entre 3 ou 4 cervejas, mas se for necessário estiveram a discutir os touros da espera do dia anterior. E isto é tertúlia. Portanto, a visão da tertúlia, na minha opinião, é muito mais abrangente. Depois poderíamos aqui andar de volta das várias tertúlias. Respondendo às perguntas, porque senão não me calmo. As minhas homilias costumam ser longas. O que são hoje as tertúlias? Bem, as tertúlias são aquilo que são desde que são tertúlias. São espaços de convívio, são espaços de diálogo, são espaços de discussão, são espaços de aprendizagem, são espaços familiares. São sobre tudo isto, são escolas de afición. Sabem que das tertúlias nascem um conjunto, às vezes, de grandes coisas. No caso de Vila Franca, nascem grandes coisas. Nasce o Clube Taurino, nasce a Escola de Toureiro, nasce a Arraiada da Noite de Sardinha Assada, nasce o Movimento ao Campinho. Isto são coisas visíveis para a memória histórica. Mas o mais importante é que nestas escolas, nestas tertúlias, nascem aficionados. Porque a festa só morre se não houverem aficionados. Isto é o mais básico. E o papel das tertúlias hoje também é o de ser o espaço museológico, de serem a memória. E, portanto, também é preciso que os mais velhos transmitam aos mais novos aquilo que são as glórias de antes, para que eles percebam as glórias de hoje melhor. Ninguém consegue perceber o toureiro hoje, e eu aqui não sou propriamente um especialista na educação dos taurinos, não tenho existência nenhuma, mas não é possível compreender o touro hoje, só o animal, o touro hoje em praça, sem compreender os touros há 100 anos atrás. E para isso é preciso que alguém desfalte, porque só há registros fotográficos e pouco mais. O que é que se pode fazer pela festa em termos das tertúlias? As tertúlias, primeiro que nada, têm que aparecer, têm que estar. Têm que cumprir a sua missão. Não podem ficar calados com medo. E também não podem ficar apenas em torno da comida e da bebida, porque senão são apenas tertúlias gastronómicas, com todo o respeito que as tertúlias gastronómicas, que eu também pertenço a uma, mas precisam de discutir verdadeiramente os touros no contexto. Se forem em torno da mesa, melhor, mas precisam discutir, precisam perceber. E é preciso que no contexto da tertúlia se faça uma espécie de catequese taurina. Não é no silêncio da praça que se consegue explicar. Muitas vezes consegue-se explicar uma coisa ou outra, mas não é no silêncio da praça. Ou seja, os jovens, os filhos, os netos, os sobrinhos, ou seja, têm que vir para a praça dotados de lentes tauromáquicas para ver o que estão a ver na praça. Porque senão não veem nada. Eu posso dizer que tive imensa dificuldade. Os meus pais são das Beiras. Os meus pais, naturalmente, não tinham nenhuma tradição taurina, mais ou menos. Se não fossem outros mais velhos a explicar-me algumas coisas, eu de tauromaquia saberia zero. Eu hoje sei já não é mau. E é de aprender até morrer. Mas é preciso que alguém mais velho, alguém conhecedor, saiba explicar, tenha a paciência. E isso só se consegue num contexto de festa, de fraternidade, de escola, de
pedagogia, e isso são as tertúlias. As tertúlias são também este espaço. Portanto, precisam. O que é que elas podem fazer? Podem continuamente ser estes espaços de ensinamento. As dificuldades principais. As dificuldades principais são as mesmas dificuldades da festa. Não são os movimentos apetitóricos. São os aficionados com coloridos, com comissões que de repente têm medo de se assumir como taurinos perante o colega de trabalho, como apaixonados da festa, perante o colega de trabalho, e não dizem que gostam de todos. Há quem não diga que é católico, há quem não diga que é monárquico, mas há crioulos que não dizem que gostam de todos e, portanto, ficam muito envergonhados. E normalmente estes são os pseudo-aficionados, estes é que vão ser responsáveis se algum dia acabar a festa pela morte da festa. E pela morte das tertúlias, se quisermos, uma coisa deriva necessariamente. Qual era a outra pergunta? Tem mais outra? Chega, já. Eu sugeria que nós dessemos, enfim, apenas mais uma volta à mesa, com uma questão a cada um dos membros da mesa, mas eu pedi para seguirmos agora o caminho inverso, ao revés, para que termine o esteio. Porque nos honraria muchísimo que cerrasse o esteio el telón. Entonces voy a empezar por David. David, para além enfim, de debate a questão de associar-se a ideia do museu a qualquer coisa estática, sabe, mas os museus não têm que ser coisas estáticas, pelo contrário. E a própria rua, a cidade, tem conteúdo museológico, é verdade. Portanto, ir a uma coisa estrutura. Mas, dando para isso, há aqui uma outra questão, e eu queria, de facto, tentar ser rápido, tanto quanto possível, sem naturalmente deixar-te explanar a tua ideia sobre isso. Disseste que houve uma mudança de geração das tertúlias quando se passou de uma dimensão familiar, de convívio e debate num espaço não especializado, para um momento em que essa realidade se manteve em muitos espaços, mas depois começou a ser confinada em grupos, com sedes, com decorações próprias, com espólio, com cuidados e com uma identidade própria, identidade mais vasta, que é a Vila Flor. Não estaremos neste momento perante um terceiro ciclo com a passagem das estruturas como entidades inorgânicas para a constituição de entidades orgânicas e, portanto, com novas responsabilidades na gestão da cidade, nomeadamente, a partir do momento em que passam a haver já estruturas organizativas coletivas como a associação, que problemas é que isso coloca de novo? Parece uma pergunta que eu não sei responder. Eu também não tenho que saber responder a todas as perguntas, mas refletindo aqui um bocadinho em cima do João. Talvez isso suceda precisamente por aquilo que eu dizia no início. Se a história das tertúlias é a história da aficião, significa que a aficião também provavelmente está a mudar. Ou seja, o paradigma também provavelmente está a alterar-se. Há uma necessidade de, no âmbito cívico, as tertúlias fazerem ouvir a sua voz e, portanto, se procuram também ela própria uma estrutura que as agrega, não superiormente, mas que as agrega fraternalmente. Significa que querem ter uma voz mais ativa e não querem nem deixar de perder a festa, nem deixar de perder aquilo que é os tais espaços de festa que são as tertúlias. Normalmente as pessoas agregam-se quando têm necessidades de... Mas, por exemplo, as estruturas teriam responsabilidades, por exemplo, na toponímia da cidade? Esta é uma pergunta com hashtag. Não há filme. Não, responde-se isto de forma muito simples. Não tem problema nenhum. As toponímias das cidades são a memória da cidade. Os nomes das ruas devem refletir aquilo que são a memória, sobretudo a memória e as vivências dessa mesma memória. É por isso que normalmente os nomes
de ruas são só atribuídos, salvo raríssimas exceções, apenas a pessoas que já faleceram, que já foram atribuídas à alma ao Criador. O que é que sucede? Sucede que, do ponto de vista dos conjuntos semânticos, a tendência natural das cidades e vilas é que hajam espaços com toponímias próprias. Um exemplo, há uns anos atrás, em mim foi em Vila Franca, portanto é um caso que conheço bem, com as novas urbanizações definiram-se que naquela urbanização que teria que ter nomes, por exemplo, de jogadores de futebol ou ligados com o desporto, portanto há um conjunto semântico. Claro que nos conjuntos das cidades, no caso, por exemplo, aqui do centro é mais difícil, porque os nomes das ruas são os próprios, ou repositórios de memória anterior, ou são nomes consuetudinários, ou seja, são nomes a que as pessoas se habituaram. A Rua Direita mudou de nome há 100 anos, é a Rua Dr. Miguel Bombarda, e continua a sorrir a Rua Direita. Portanto, às vezes até há uma duplicação da toponímia. Agora, a toponímia, pouco a pouco, no caso de Vila Franca não tem assim tantos nomes, mas pouco a pouco também vai buscando um ou outro nome que, de alguma maneira, se quer deixar para o futuro, no sentido daquilo que é a festa e a grandiosidade da festa de Touros em Vila Franca. Muito bem. Vítor, falaste da importância das estruturas na formação de aficionados e, ao fim e ao cabo, as estruturas têm importância em si mesmas, mas depois têm uma importância para além delas. E referiste mesmo a expressão, aquilo que é realmente importante e o que se passa depois na praça. Eu creio que, com facilidade, dirias que aquilo que se passa na praça ou na rua, desde que estejam dois, incluindo as dramaturgias populares. Mas, para além disso, aquilo que eu te queria colocar é uma questão relativa ao modo como, eventualmente, as estruturas, enquanto expressão da cultura tauromáquica, poderiam, eventualmente, ser agentes educativos num sentido mais amplo, no sentido de pôr as pessoas a dialogar com outras culturas que não apenas a cultura tauromáquica. E, portanto, pô-las, através dos gestores, a aprender coisas que vão muito para além do touro na arena, na praça, ou na rua, ou nas discussões. Luís, aquilo que é a realidade que nós conhecemos, e que é esta realidade palpável de Vila Franca de Xira, em termos do fenómeno tauromáquico traduzido na categoria, é, efetivamente, e já por si própria, uma realidade da cultura tauromáquica. Portanto, aliás, não se pode falar em tauromaquia se não falarmos em fenómeno cultural. Era a tal separação que eu dizia há pouco entre taurino e tauromáquico. O crítico, se for crítico taurino, é alguém que fala só do touro. Só que nós utilizamos o termo crítico taurino por uma associação quase de... Eu, quando escrevia mais de touros, eu digo touros, acabei de o dizer, mas depois, quando escrevo touro. Sabem porquê? Porque é a minha semelhança da escrita com o touro espanhol, toro. Tem um só. Mas aquilo que é importante reter é que nós, ao falar de tauromaquia, estamos a falar de um fenómeno que é essencialmente um fenómeno cultural, histórico, social, relacional, comportamental, e que deve ser sempre visto como tal. Tem um cerne, o touro, mas depois tem uma envolvente total, completa, cabal, se quiserem, do ponto de vista daquilo que é o entendimento da cultura, não só tauromáquica, mas cultura em geral, no sentido lato do termo. Primeiro, eu há bocado disse-vos na minha intervenção primeira que não acreditava, porque não acreditei em dogmas, não acreditava numa verdade, acreditava em verdades.
E é a mesma realidade do fenómeno tauromáquico. Não há uma tauromaquia. Há tauromaquias. Há, indiscutivelmente, a tauromaquia ritualizada e celebrada num tauródromo, num espaço fechado. Há a tauromaquia chamada, e que este fenómeno da tauromaquia ritualizada, que é a corrida de touros, é eminentemente urbano, porque está associado a um espaço fechado, onde para entrar é preciso pagar um bilhete. E estamos aqui a falar de uma urbanidade centrada nos hábitos, usos e costumes da urbe. Depois há uma outra tauromaquia que é eminentemente rural, que é a tauromaquia campera, e onde vamos encontrar todas as expressões, por exemplo, do campino, do acosso e derribo, da tenta a campo aberto, da faina, da transumância, por exemplo, da faina do campo, com touros e cavalos. Vamos falar de uma tauromaquia popular, misto de ruralidade e misto de urbanidade, que é, por exemplo, as esperas e as largadas de touros, em que se reproduz ou se tenta mimetizar aquilo que são as fainas do campo em plena rua da cidade. E depois temos outras tauromaquias. Por exemplo, aqui onde me vim, eu passei 40 anos. Eu devo-vos dizer que isto é... Eu estou com 60 anos e o grande e eminente crítico taurino português, Rogério Pérez, escreveu um livro que dizia meio século a ver touros. Eu já levo meio século e mais de 10 anos. Eu fui feito na Golgã, terra de touros e toureiros, no novembro de São Martinho de 1957. Nasci em agosto de 58 e a primeira corrida de touros a que assisti não tinha um ano de vida. Foi no Colete Encarnado de 59, nesta mesma praça. E sabem onde é que eu dormi? Em casa da Dona Maria do Carmo e do Sr. José Guerra. Se calhar alguém a quem Vila Franca de Xira ainda deve uma grande homenagem.